Ok, então podem já ir abrindo as Bíblias de Neemias. Para os que têm mais dificuldade em encontrar, podem já ir abrindo. Nós vamos ter o nosso segundo sermão em Neemias. O primeiro foi muito bom, a mim edificou-me muito aquilo que Jesus falou à igreja. E eu creio que hoje também Deus quer falar bastante à nossa igreja. Da última vez nós vimos como Neemias ficou profundamente comovido, ficou afetado no seu interior com o estado da sua cidade natal. Ele tinha acabado de receber um irmão dele, se não sabemos se é irmão de sangue ou irmão por ser do povo, Anani. Ele pediu-lhe notícias, olha como é que está a cidade de Jerusalém, porque Neemias morava, ele estava em Suzã, ele servia o imperador, então ele não estava em Jerusalém. E ele pede notícias da sua cidade. E a notícia que lhe dão é que a cidade está completamente destruída. Já há vários anos que tinham ido para lá, já tinham ido 2 grupos de exilados da Babilónia para regressar para Jerusalém, já tinham reconstruído o templo, mas as muralhas e os portões estavam ainda dizimados. Há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. E isto aqui era extremamente perigoso para a própria cidade, deixava as pessoas inquietas, ansiosas, aflitas, porque o Império Persa vivia um contexto de tensão política e tanto exterior como interior das várias nações que estavam subjugadas, e uma delas era o Egito, e Israel ficava ali à beira do Egito. Então, Israel, estando submetida à Pérsia e o Egito querendo fazer alguma coisa contra a Pérsia, iria começar por passar por Israel. E não havendo cidades, as pessoas estavam desprotegidas. Não havendo, muralhas, as pessoas estavam desprotegidas. Então Neemias ficou muito afetado pelo estado da sua cidade. O texto diz-nos, ele era copeiro do rei, portanto era um bom cargo na Babilónia. Ele tinha que servir o rei, tinha que provar o vinho para ver se o vinho estava envenenado. Era um cargo de extrema confiança que lhe era atribuído. Ele tinha também acesso fácil ao rei e até às vezes nos melhores momentos do rei, porque às vezes os nossos melhores momentos é quando nós temos comida e vinho à nossa frente, e ele tinha acesso a esses momentos e podia conversar, podia influenciar. Então ele tem esta boa posição dentro da corte. Possivelmente ele tinha um bom estilo de vida, tinha uma vida confortável, mas ele não tinha nenhuma responsabilidade espiritual para com Israel, não era sacerdote, não era profeta, não tinha nenhuma responsabilidade civil para com Israel. Ele era um trabalhador para Israel, um trabalhador comum, que tinha a sua profissão, uma profissão boa, mas era só isso. E nós vimos que Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns. Não só pastores, não só missionários, mas estudantes, empregados, trabalhadores, patrões, aposentados. Deus usa pessoas que tenham o coração no lugar certo, no amor ao povo. E foi isto que nós vimos. E o povo aqui pode-se dividir em 2. O povo, a igreja local, e o povo, a cidade em que nós vivemos. Deus vai nos usar se nós amarmos de verdade a nossa igreja e a nossa cidade. E quem ama vai se relacionar com as pessoas, tanto da igreja como da sua cidade, no local de trabalho, na faculdade, com os vizinhos, com uma pessoa que nunca conheceu e por alguma circunstância surge ali uma possibilidade de relacionamento, vai procurar se informar como está, vai se importar, vai cuidar. Agora, Neemias importa-se com o seu povo, ele pergunta notícias por eles, mas mais, nós não devemos só nos importar, mas nós devemos chorar quando nós vemos ruínas à nossa volta, naqueles que nos rodeiam. E nós vimos que Neemias chorou pelo seu povo. Porquê? Porque ele amava o seu povo. Nós choramos por aquilo que nós amamos. Se alguém que nós amamos, que está em sofrimento, seja esse sofrimento de que tipo for, nós ficamos com o aperto no coração por essa pessoa. Então, se está alguém diante de nós e está em ruínas, está em dificuldades, está em necessidades, está em sofrimento, e isso não mexe connosco, é porque nós não temos um amor genuíno para com essa pessoa. Se a nossa igreja não está bem e isso não mexe nada connosco, se há irmãos da igreja que estão a passar mal e isso não mexe connosco, é porque nós não amamos a nossa igreja. Tão simples assim. Porque o amor não é uma coisa abstrata, o amor é algo prático e concreto que se manifesta no dia a dia. E por isso, quando nós deixamos de nos importar com as ruínas dos outros, isso significa que nós próprios é que estamos em ruínas. A nossa alma está em ruínas. Há pessoas na igreja, aqui na nossa igreja, com várias ruínas e algumas delas bem graves. E desde que tu vês algo em ti tem que acontecer, tem que surgir este importar-se e este chorar junto, este sofrer junto. Há pessoas na cidade também que sofrem. Na nossa cidade, 99% da cidade caminha longe de Deus. Nós vimos que as igrejas evangélicas são menos de 1% da cidade de Faro.
Ok? Então 99%. E dentro dessas igrejas evangélicas ainda há pessoas dentro das igrejas que não são convertidas. Ok? Então nem é isso, nem é essa percentagem. Mas existem problemáticas sociais. Nós vimos que a maior problemática social atual da cidade de Faro são as pessoas sem abrigo. Há dramas na porta do lado do nosso prédio. Famílias que vivem dramas, que vivem pesadelos. Há dramas no nosso local de trabalho. Há dramas reais, verdadeiros, que angustiam as pessoas à nossa volta. Se nós nos importarmos, nós vamos chorar por essas pessoas. O problema é que nós às vezes não nos importamos. E se nós chorarmos por essas pessoas, se aquilo mexer connosco, nós vamos fazer a terceira coisa que Neemias fez. Neemias orou. E eu estou aqui a gastar um tempo a recapitular porque são pontos importantes, especialmente agora, na oração de Neemias. A oração de Neemias foi maravilhosa. Foi maravilhosa mesmo. E nós precisamos de aprender a orar com Neemias. E a oração que Neemias faz é a estrutura de oração que Jesus também dá lá no Pai Nosso. Neemias começa por onde? Neemias começa por adorar a Deus. Ele pega nos atributos de Deus e vai adorar a Deus por esses atributos. Porquê é que isso é importante? Porquê é que é importante nós começarmos pelos atributos? Neemias diz, grande e temível é o Senhor. Ele coloca a grandeza de Deus. Quando nós vamos orar sabendo da grandeza de Deus, como é que nós oramos? Todo o problema se torna pequeno quando nós sabemos que temos um Deus grande. Mas Neemias disse que Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Se nós sabemos que Deus nos ama, faz tudo cooperar para o nosso bem, que Ele quer o melhor para nós, como é que nós vamos orar? Como é que nós vamos orar pelos outros que sabemos que Deus ama? Então, orar a partir dos atributos de Deus é dar um boost, é colocar combustível, dar um impulso para que as nossas orações sejam regadas de confiança. Oramos a um Deus grande, oramos a um Deus que ama, que se importa. E isso nós já temos falado, mas algo que nós não temos falado tanto, e que é importante, e vou começar a ser repetitivo nisto aqui, é que nós devemos confessar os nossos pecados, isso sabemos, mas nós devemos confessar e pedir perdão e misericórdia a Deus pelos pecados da nossa família, da nossa igreja, do nosso prédio, da nossa cidade. Eu espero que esta semana possam ter tido a oportunidade de fazer isso. Não só de pedir perdão por vocês mesmos, mas pedir perdão pelo vosso cônjuge, pedir perdão pelos vossos filhos, pedir perdão pelos vossos vizinhos, pela cidade, pelo vosso local de trabalho, pedir perdão pela nossa igreja. Nós na reunião de oração já começámos a fazer isso. Então, por favor, insere isto no teu momento de oração. E vimos em seguida como é que Neemias orou nas petições. Como é que ele pediu a Deus. E esta parte também é algo da qual temos que aprender muito, mas muito mesmo. Porque como é que Neemias pediu? Neemias pediu baseado naquilo que ele sabia que eram as promessas de Deus para o seu povo. E isto dá uma ousadia tremenda quando vamos orar e quando vamos pedir coisas a Deus. Como o Daniel Soares partilhou na reunião de oração passada, e muito bem, existe a vontade secreta de Deus e existe a vontade revelada de Deus. A vontade secreta de Deus é aquela que nós não sabemos, não temos acesso. É aquilo que Deus faz acontecer e que nós não sabemos quais são os seus desígnios eternos. Exemplo, a salvação. Nos seus decretos eternos, Deus elegeu alguns para a vida eterna e deixou que outros seguissem o seu curso na sua escravidão ao pecado e seguissem o caminho para a condenação. Deus, nos seus decretos, elegeu alguns para a salvação. Mas Deus, na sua vontade revelada, 1 Timóteo, ele diz que quer que todos os homens se salvem. Portanto, nós vamos orar a partir da vontade revelada de Deus, até porque é inútil orar a partir da vontade secreta de Deus, porque vai acontecer de qualquer jeito. Então é inútil orar a partir da vontade secreta de Deus. Vamos orar a partir da vontade revelada de Deus. Por isso nós vamos orar pela salvação daqueles que estão à nossa volta. Do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso familiar, do nosso colega, etc, etc. Vamos orar. E vamos orar com toda a ousadia, porque sabemos que essa é a vontade revelada de Deus. Mas vamos orar por aquilo que sabemos que Deus quer para a sociedade, que Deus quer para as pessoas, Deus quer que as pessoas sejam felizes, Deus derrama graça sobre as pessoas, Deus quer que a sociedade seja justa. Vamos orar por justiça na nossa sociedade, vamos orar por integridade política, vamos orar por um sistema que vá ao encontro dos vulneráveis, vamos orar por cura das pessoas que estão doentes. Nas nossas reuniões de oração temos que ser mais ousados na forma como oramos pela cura das pessoas. Não sabemos a vontade secreta de Deus, a vontade secreta de Deus pode ser que aquela pessoa não seja curada. Mas aquilo que nós sabemos é que somos chamados a orar para que Deus intervenha. Então oremos com menos medo e oremos com mais ousadia a partir da vontade de Deus, estando prontos para receber a resposta de Deus, seja ela qual for. Então nós temos que orar a partir da vontade revelada de Deus, a partir das promessas que Ele dá. Deus quer que uma igreja viva a vida. Quer.
Então oremos por avivamento. Deus quer que uma igreja seja unida. Quer. Então vamos orar para que as pessoas se aproximem umas das outras, etc, etc. Então nós precisamos de orar melhor do que aquilo que oramos. A nossa vida de oração, à luz disto aqui que nós vimos, é uma miséria muitas vezes. Não oramos com esta estrutura, não oramos com esta ousadia. Então vamos aprender, por favor, aquilo que nós aprendemos de Neemias. E hoje vamos ver o que acontece quando um homem que ora deste jeito, que ora assim, vê Deus a responder. O que é que acontece quando o homem ora assim e Deus responde? Muitas vezes nós oramos durante bastante tempo, oramos de forma bastante insistente e fervorosa, mas muitas vezes não estamos prontos para receber as respostas de Deus. E hoje veremos como podemos preparar o momento, como podemos nos preparar a nós próprios, como podemos preparar o nosso coração para a resposta tão ansiada, tão desejada da parte de Deus. Neemias 2, 1 a 8, para já os versículos 1 e 2. Primeiro ponto, para quem toma notas, estar pronto para a possibilidade de vir num momento e contexto inesperado. Okay? Estar pronto para a resposta de Deus vir num momento inesperado e não programado. 1 e 2. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo. Como já tínhamos visto, Neemias era copeiro do rei. Ele tinha a responsabilidade de provar o vinho, de ver se estava envenenado, antes do rei beber. Ele é que sofreria. Era um cargo de grande responsabilidade. Era muita responsabilidade. Era proteger a vida do rei. Era um cargo que implicava muita confiança da parte do rei Artaxerxes. E nós encontramos aqui Neemias, no meio do mês de março, entre o meio do mês de março e o meio do mês de abril, o mês de Nisan. Ou seja, isto é importante porquê? Isto dá-nos uma referência temporal em relação ao início em que Neemias recebeu as notícias e começou a orar. Então nós sabemos que Neemias orou durante entre 3 a 5 meses pelo estado do seu povo, agoniado pelo seu povo. E percebemos que era agoniado mesmo que Neemias estava. O texto diz-nos que o estado da cidade consumia a alegria de Neemias. Neemias estava triste, estava agitado, estava perturbado, ao ponto de ele não conseguir disfarçar isso no trabalho. Quantas vezes a tristeza das orações não respondidas afetam a nossa fisionomia ao ponto dos outros verem? Os jejuns, as orações, o envolvimento na luta, na agonia da oração por Jerusalém estava a tornar-se visível no rosto de Neemias. Agora, isso era um problema. Era um problema grave que podia custar a própria vida de Neemias. Porque todos os servos do rei deviam servir o rei com a maior das alegrias, com a maior da satisfação, porque afinal estavam na presença da pessoa mais importante. Por isso tinham que ter alegria diante do rei. O nosso rei dos reis não nos pede que nós estejamos sempre com o rosto sorridente. Ele ouve a nossa tristeza. Mas aqui Neemias corria risco de vida. Ele estava triste, estava ansioso, estava agitado, e isso foi visível ao rei. Tanto que o rei é que começa o diálogo com Neemias. E aqui o suspense já começa a entrar. E era algo inabitual em Neemias, aparecer na presença do rei assim. Por isso o rei estranhou e o rei perguntou-lhe porque é que ele tinha o rosto assim, porque é que ele estava triste. Se não era nenhuma doença, ele sabia que Neemias não estava doente. Então ele conclui, e bem, que aquele é um problema do coração. E aquilo que Artaxerxes está aqui a fazer, ele está a demonstrar preocupação, está a demonstrar carinho para com Neemias. E isto é extremamente importante aqui. Porquê? Porque ele só demonstra esta preocupação e ele não o age de uma forma condenatória que seria esperada. Porque Neemias, de certeza absoluta, que conquistou o respeito do rei Artaxerxes por meio do seu serviço fiel, por meio do seu trabalho, por meio da sua postura no trabalho. E isto constrói-se em anos de fidelidade. Agora, o texto diz-nos que Neemias ficou cheio de medo. Porquê? Porque, como nós vamos ver a seguir, Neemias sabia o que ele ia pedir a Artaxerxes. Ele sabia que aquilo que ele ia pedir era absolutamente ousado, completamente arrojado. Podia correr tudo mal. E nós terminamos o capítulo 1 de Neemias, no final da oração, no versículo 11. Ele pede a Deus: Deus, dá-me favor diante do rei. Então, Neemias sabia. Ele estava-se já a colocar aqui como resposta à sua oração para ser utilizado para fazer face à aflição do seu povo. E ele sabe que alguma coisa, se acontecer, tem que vir da parte do rei. Agora, isto que acontece aqui não foi programado.
Ok? Este incidente com o rei não estava programado. Neemias não pensou, eu vou pôr uma cara triste e vou à presença do rei e vou esperar o que o rei me vai perguntar. Não, isto não foi programado. Agora, Neemias sabia que ele podia ser usado e ele sabia que a única fonte para que as coisas pudessem acontecer tinha que ser o rei. Mais nada ele sabia. E aqui estava o momento da verdade. Aqui estava o momento da verdade. Agora, estaria ele pronto para este momento da verdade? O medo toma conta dele. Ele congela. E ele vê a possibilidade ali à frente dos olhos dele. O que é que ele vai fazer? Então Neemias não sabia quando, não sabia como, mas ele orava. Ele orava. E de repente a oportunidade surge. Quando? No pleno exercício das suas responsabilidades, no meio da sua fidelidade e quando a tristeza e a perturbação mais o apertavam. Nesse contexto, José no Egito, eu acredito que a maior parte aqui conhece a história de José no Egito. José teve de atravessar um deserto sem fim de sofrimento, vendido pelos irmãos como escravo. Depois, quando as coisas pareciam que estavam a correr bem na casa do seu senhor, com grandes responsabilidades por causa da sua fidelidade, a esposa do senhor quer se deitar com ele recusa-se a deitar-se com ela calunia-o e diz que ele é que se queria deitar com ela, ele vai preso. Na prisão, quando ele começa a ver uma luz ao fundo do túnel, porque ele faz um favor para uma pessoa que, por causa desse favor, essa pessoa sai da prisão. Ele espera a retribuição desse favor para ele poder sair da prisão também. Só que ele cai no esquecimento dessa pessoa e ele continua lá na prisão. E quando já não há luz nenhuma, de repente, o faraó, não é outra pessoa qualquer, é o faraó, a pessoa mais poderosa da terra naquele momento. O faraó tem um sonho e manda chamar José para ir à sua presença. E esse é o shift, essa é a mudança completa que acontece na vida de José. De repente, quando ele estava a apodrecer na prisão. A vida de outras pessoas também mudou de um dia para o outro. Os discípulos, por exemplo, alguns deles eram pescadores. E eles estavam na sua labuta diária, no seu trabalho diário, a pescar. Eles tinham uma vida de oração porque todo judeu tinha. E todo judeu orava para que o Messias viesse. Para que o Messias finalmente pudesse vir. E o que é que acontece? Um dia Jesus passa à beira-mar e manda chamar, e manda que aqueles discípulos que estão a pescar, que aquelas pessoas que ainda não eram discípulos, que o sigam e se tornem discípulos deles. No meio das suas responsabilidades. Eles iam ser a resposta às suas próprias orações, sem ainda terem noção disso. Neemias aqui tinha noção disso. As respostas de Deus muitas vezes vêm de forma não programada. Não programada. O cristão tem de estar sempre pronto. O cristão tem que estar sempre na expectativa, porque isto revela fé. Tem que estar sempre na expectativa, no anseio, que Deus pode responder a qualquer altura e às vezes no momento mais inesperado. E mesmo no meio da tristeza, mesmo quando parece que as coisas não mudam, mesmo quando parece que as coisas na verdade só pioram e a luz não surge, o cristão tem que ter no coração: a qualquer hora Jesus pode responder, a qualquer hora o meu Deus pode me visitar, a qualquer hora o milagre pode chegar. Simultaneamente, a par desta expectativa, a qualquer momento que Deus pode responder, tem que haver uma outra coisa. O cristão deve, enquanto a resposta não vem, ser fiel no cumprimento de todos os seus deveres e responsabilidades da vida. Todos, ele deve dar o melhor no cumprimento das suas responsabilidades. A prova de que nós muitas vezes não cremos nas respostas de Deus às nossas orações, porque assim nós podemos dizer que queremos, mas o que vai de facto manifestar é como nós vivemos. E o que prova que muitas vezes não queremos que de facto Deus pode responder à oração que há tanto tempo andamos a fazer, é que quando a possível resposta de Deus surge repentinamente, não estamos preparadas para vê-la, para discerni-la, muito menos para saber agir diante dessa resposta. Por isso precisamos constantemente de estar expectantes de que a resposta pode surgir a qualquer altura, de forma não programada. Enquanto esperamos, somos chamados a continuar as nossas responsabilidades, a viver a nossa vida. A nossa vida não deve bloquear, a nossa vida não deve ficar parada. Nós devemos continuar a ser zelosos e fiéis em todas as responsabilidades. Às vezes a tristeza bloqueia o nosso compromisso com as nossas responsabilidades. Neemias estava ali todos os dias. A sua fisionomia estava-se a transformar. A tristeza estava a chegar. Mas ele estava a ser fiel nas suas responsabilidades. Deus responde, presta atenção, Deus responde a pessoas que são fiéis ao seu chamado e à sua vocação. Deus responde às orações daqueles que são fiéis a Ele.
Até porque, se nós andamos a orar para Deus nos usar para aliviar o sofrimento e para ir ao encontro da vida dos outros, Deus não nos vai dar uma responsabilidade maior de cuidar de alguém se nós nem somos capazes de cuidar das coisas que Ele já colocou nas nossas mãos. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Até Jesus foi assim. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, antes de Ele pregar, Jesus, antes de fazer os milagres que fez, antes de Jesus morrer na cruz e ser o Salvador do mundo, Jesus foi o carpinteiro mais comum da Nazaré. Jesus foi fiel durante 30 anos ao seu trabalho mais normal da vida. Nós temos que ser fiéis nas responsabilidades que temos, irmãos, se queremos que Deus nos use. O profeta Eliseu, que teve uma porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, que fez coisas ainda maiores do que Elias, fez milagres sobrenaturais. Eliseu, como é que ele foi encontrado por Elias? Como é que ele foi chamado para o ministério? O que é que ele estava a fazer? Ele estava a arar a terra. Ele estava a fazer o trabalho mais comum da vida, na fidelidade às suas responsabilidades. Não adianta querer ser usado por Deus se não somos empenhados naquilo que Deus já nos deu para fazer. Não adianta eu querer ser usado por Deus para a vida da minha esposa, para a vida dos meus filhos, tendo um ministério, sendo pastor, seja o que for, se eu não for fiel nas pequenas responsabilidades que estão nas minhas mãos. É muitas vezes no meio da nossa rotina, da nossa fidelidade, quando estamos quase afogados em tristeza face a circunstâncias que gostaríamos de ver serem completamente diferentes, que a resposta de Deus surge inesperadamente. Quem está pronto para uma resposta no momento inesperado, num local inesperado, demonstra que crê que de facto Deus vai responder. Porque está à espera, a qualquer momento o meu Deus pode responder. E eu acredito que muitos de nós aqui já vivemos isto aqui. Muitos de nós. O momento perfeito da resposta de Deus é quando menos nós esperávamos. É ou não é? Já ouvi testemunhos desses. Esse é o momento em que Deus responde, muitas vezes quando nós menos esperávamos. Estaremos prontos para a resposta que Ele der se estivermos diante de nós. O momento em que a resposta vem, será que vamos estar prontos? Nós vamos estar prontos se tivermos esta expectativa. Então eu quero te encorajar a perseverares em oração, a lutares contra a tristeza do que gostarias tanto de ver acontecer. Luta em oração, continua. Seja um relacionamento, seja o teu casamento, seja uma doença tua ou de alguém querido, seja uma oportunidade de trabalho, aquilo que for, continua a lutar na oração. Nós vimos, Deus responde àqueles que são fiéis nas suas responsabilidades, mas Deus responde muitas vezes às pessoas depois de elas perseverarem no meio do sofrimento. Porquê? Porque aí Deus está a forjar o teu caráter. Porque aí Deus está a preparar-te para tu seres usado no sofrimento dos outros. Porque nós precisamos de mais estofo, muitas vezes, para enfrentarmos e ajudarmos aqueles que estão à nossa volta. Para a responsabilidade que Deus nos quer dar a seguir. Como é que eu vou suportar o sofrimento daqueles que estão à minha volta se eu não aguento o silêncio em oração e a resposta que não vem? Agora, o teu pior dia pode ser o dia em que tudo de repente pode mudar. Crê no sobrenatural de Deus que chega no momento mais natural da vida. O sobrenatural de Deus acontece no mais natural das coisas. Jesus fez-se homem da forma mais natural. Homem de carne e osso. Jesus, Deus, visitou-nos numa estrebaria no lugar mais comum que podia existir. Jesus adquiriu a coisa mais sobrenatural para nós, a salvação, naquela madeira mais comum da cruz do Calvário. Deus visita-nos com o seu sobrenatural no meio do nosso natural, no meio do cumprimento das nossas responsabilidades e no meio da nossa perseverança no meio do sofrimento. Como igreja que quer ser usada nesta cidade, tanto para conduzir pessoas a Jesus, quanto para essas pessoas crescerem em amor a Ele e ao próximo, quanto no trabalho social para aliviar o sofrimento dos outros à nossa volta, nós devemos ser fiéis naquilo que já temos em mão. Podemos sonhar, mas temos que ser fiéis naquilo que já temos em mão. E o que é que temos em mão? Vir à igreja ao domingo, cultuar o Senhor de coração, interceder pelos irmãos, interceder de oração, juntar-se à reunião de oração aos irmãos que oram, tomar o pão e o vinho, coisa mais comum do que o pão e do que o vinho, o que é que há? Tomar o pão e o vinho.
Orar e ler a Bíblia, pessoalmente, orar e ler a Bíblia com as nossas famílias, dar o melhor de nós no nosso prédio, no nosso local de trabalho, na nossa faculdade. É isto que devemos fazer até o dia em que o Senhor decidir abrir as portas e nos visitar em glória. É isto que nós devemos fazer até o dia em que Jesus trouxer uma enchente de pessoas para nós as batizarmos. É sermos fiéis. Porque como é que nós vamos ser fiéis para com uma enxurrada de pessoas que se venham converter se nós nem somos fiéis com os poucos que temos aqui dentro? Do que adianta Deus trazer centenas ou até milhares de pessoas quebrantadas para renderem-se a Ele se não somos fiéis nas nossas responsabilidades comuns? Só teremos avivamento se formos fiéis na nossa adoração e na missão que já temos em mãos. E para aqueles que têm orado por avivamento, porque eu sei que alguns têm orado por avivamento e há alguns bons anos, aqueles que têm orado por avivamento, aqueles que têm orado por um mover especial de Deus na nossa cidade, no nosso país, que tenham orado por podermos fazer a diferença nesta cidade de forma significativa mesmo, que seja reconhecido pelos habitantes da nossa cidade. Não desanime, não desista. Podemos orar durante anos por avivamento. O nosso coração pode ficar triste por as coisas demorarem a vir, mas sejamos constantes nos pedidos, ainda que com lágrimas nos olhos. Deus pode nos dar o avivamento que tanto queremos. Porque os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Salmo 126, 5 e 6. Quantas vezes na nossa vida nós não semeamos com lágrimas nos olhos e depois Deus faz com que nós tenhamos os feixes debaixo das nossas mãos. Então choremos, sim, mas continuemos plantando. Sejamos fiéis nas nossas responsabilidades, perseveremos no meio da tristeza e esperemos que a qualquer altura Deus pode responder. Segundo ponto, para estarmos prontos para a resposta de Deus. Ter tudo planeado e pronto para avançar. Vamos ler agora do 3 ao versículo 8a, ou seja, a primeira parte do versículo 8. E disse ao rei, este é o momento em que Neemias abre a boca, e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, ó rei, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que é que me estás a pedir? Nessa hora, eu orei ao Deus do céu e disse ao rei, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado que se providencie cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê a madeira, para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Até aqui. Então, Neemias, cheio de medo, não pode ficar calado. Ele agarra a oportunidade que Deus lhe estava a dar e ele avança. Ele responde ao rei e diz qual é o motivo da sua tristeza. Neemias engole o medo e empunha a sua ousadia. E Neemias vai afirmar que a sua tristeza se deve ao facto da sua cidade estar em completas ruínas. Agora, isto aqui é muito ousado. Só o facto de ele dizer isto é ousado. Porquê? Porque Artaxerxes foi o rei que, anos lá atrás, tinha mandado suspender a reconstrução da cidade. Por causa de queixinhas de outros. Mandou suspender. E então Neemias está a dizer, olha, a minha cidade está assim como está por tua causa. Então aqui já temos a ousadia de Neemias. Mas o rei vai então dizer, olha, o que é que tu queres? O que é que tu precisas? E aqui Neemias, numa questão de segundos, faz uma oração relâmpago. Ele não pede licença ao rei Artaxerxes, olha, espera aí que eu já te respondo, eu vou só ali fazer uma oração. Não, ele faz uma oração, ele dirige-se em pensamento a Deus e ali mesmo ele responde. Ele responde na dependência de Deus. Isto demonstra da parte de Neemias uma total e absoluta dependência de Deus. Ele sabia que precisava da ajuda de Deus. A vida de oração regular, intensa de Neemias vai transbordar nestes momentos de pressão, nestes momentos de decisão, neste momento em que é preciso agir rapidamente. Mas ele vai orar ali, porquê? Porque ele tem uma vida de oração constante, intensa, habitual por trás. Neemias tinha aprendido o valor da oração no lugar secreto, para então saber que a oração tem todo o poder no lugar público. Essa vida constante de oração na presença de Deus fora semeada em particular com Deus numa base diária.
E agora, como nós vamos ver, são vários os pedidos de Neemias. E cada um é mais ousado do que o outro. Cada um é mais arrojado do que o outro. Qual é o primeiro pedido? O primeiro pedido é uma autorização para ele poder se ausentar, para ele poder deixar o rei ali e ir reconstruir a sua cidade. Olha, eu vou-me ausentar do meu trabalho e vou reconstruir a minha cidade. Agora, nós percebemos que Neemias já tinha pensado tudo. Neemias tinha programado, Neemias tinha feito planos. Porquê? Porque o rei vai lhe perguntar, olha, quanto tempo é que tu te vais ausentar? Quando é que tu vais regressar? E Neemias dá uma resposta exata. O texto não nos diz quanto tempo é, mas o texto diz-nos que Neemias respondeu ao rei quanto tempo era. Então isso significa que Neemias sabia, Neemias já tinha planeado e programado. E Jerusalém ficava a 1450 quilómetros, mais ou menos, de onde ele estava, Suzã. Era uma viagem de 4 meses para ir, mais 4 meses para voltar, e mais à frente o livro de Neemias vai nos dizer que ele demorou 12 anos para fazer esta reconstrução. Não sabemos se ele, entretanto, foi e veio a Suzã, mas ao fim desses 12 anos ele voltou para Suzã. Mas o texto dá-nos outro pormenor interessante. Do lado do rei estava sentado a rainha. O texto não precisava dizer isto. Não precisava. Mas diz-nos que do lado do rei estava a rainha. Muito possivelmente, o facto da rainha estar ali tinha peso na resposta que o rei ia dar. Aqui os comentadores têm várias hipóteses, mas uma das hipóteses, que é só uma curiosidade, não afeta o percurso do nosso texto, mas uma das hipóteses é que a rainha que está sentada ali do lado de Artaxerxes é a rainha Ester. A rainha Ester. Ela foi casada com o pai de Artaxerxes. Artaxerxes terá sido o filho de uma ou outra, porque os reis tinham várias mulheres, e era comum a rainha-mãe sentar-se do lado do rei nestas ocasiões. Podia ser a rainha Ester. E daí o rei também ter este favor em relação aos judeus. Não sabemos, tá bom? É só uma hipótese. Mas independentemente de quem fosse, existe esta subtileza do texto de nos mostrar que isso pode ter influenciado a resposta de Artaxerxes. Então nós vemos que na providência de Deus, no momento em que surge a possibilidade de tudo mudar na vida de Neemias, todos os detalhes estão pensados ao pormenor. E nós já vamos falar sobre isso mais à frente. Agora, talvez a maior parte de nós aqui, com Neemias, já se daria por satisfeito e por contente com a resposta do rei. Porque o rei disse, ok, então vai. Okay? Já daria para nós ficarmos contentes. Já lançaríamos foguetes. Agora, Neemias vai abrir a boca e vai pedir mais coisas. Se nós estivéssemos lá, nós dizíamos, Neemias, já está suficiente, já dá para ir reconstruir a cidade. Mas Neemias não, Neemias vai e faz mais 2 pedidos. E são 2 pedidos arrojados e ousados. O que é que Neemias pede em primeiro lugar? Neemias vai pedir cartas ao rei para mostrar aos governadores das regiões pelas quais ele tinha que passar até chegar a Jerusalém. Porquê? Eram regiões que pertenciam ao Império Persa e eram lideradas por governadores, por sápatras, e eles podiam ser hostis para com Neemias por causa da reconstrução de Jerusalém. Porque alguns deles podiam ter sido aqueles que fizeram queixinhas ao rei da Pérsia anos atrás para interromper a construção da cidade. E um documento aramaico do século V a.C. inclui uma carta como esta aqui que ele pede. E a principal função desta carta é instruir os oficiais regionais a proverem o quê? Provisões para os viajantes dos próprios recursos do rei. É para prover segurança, um salvo-conduto para passar e para prover tudo o que fosse necessário para que aquela viagem pudesse acontecer. Tudo. Provisões da própria despensa do rei. Isto não é um pedido ousado? Além disso, ele pede uma outra coisa, uma segunda carta. Desta vez para dar a Asaf. Quem era Asaf? Asaf era o responsável pela floresta real, que possivelmente ficava no Líbano. E o que é que ele pede? Ele pede ao rei que dê de graça, gratuitamente, sem pagar nada, madeira dessa floresta. Para quê? Para reconstruir as portas da cidade, para ter as vigas para poder montar as muralhas da cidade, que eram compostas por pedras e por tijolos de barro, mas precisava das vigas para dar a estabilidade à muralha, e para construir a sua própria casa lá em Jerusalém. O que é que Neemias está aqui a pedir? Neemias está a pedir, vejam a cara de pau e o descaramento de Neemias. Neemias está a pedir para ele ser o representante da própria Pérsia na reconstrução da cidade que eles antes tinham mandado parar de ser reconstruída. Porquê? Porque ele está a pedir para agir sob o patrocínio, sob a autoridade do imperador da Pérsia. Ele está a pedir para ser construída uma casa em Jerusalém, que era a casa do governador, que o governador respondia diretamente ao rei da Pérsia. Ele está a pedir rei, eu vou reconstruir Jerusalém e tu vais-me dar tudo o que eu preciso. Neemias orou.
Mas Neemias planeou tudo isto. Esta conversa teve que ser planeada. Ele sabia que precisava de passar por aqueles lugares. Ele sabia que precisava daquelas madeiras para reconstruir. Neemias planeou e programou tudo. Em momento algum na Bíblia, nós encontramos a defesa de que orar implica não agir. Ok? Não encontramos. Depender de Deus e esperar em Deus é o que a Bíblia nos chama a fazer. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Esperar em Deus, confiar em Deus. Mas a Bíblia não nos diz que isso é ficar de braços cruzados à espera que Deus faça as coisas. O cristão espera de forma ativa. Para já pela oração. Mas sem ser isso, o cristão programa e planeia aquilo que ele pode fazer com aquilo que ele tem em mãos e ele está prontinho para a resposta que Deus lhe der. Seja um sim, ele vai avançar, ele já tem tudo pronto para avançar. Se for um não, ele tem um plano extra para aquilo que Deus lhe mostrar. O cristão vai estar preparado para a ação de Deus. Quando nós lemos aquele versículo muito conhecido que sabemos de cor do Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós temos a ideia que é nós ficarmos sentados, entregarmos o caminho ao Senhor e Ele de repente vai agir e as coisas vão acontecer. Não. Entregar o caminho é entregar a nossa caminhada, entregar os nossos empreendimentos, entregar tudo aquilo que nós estamos em ação a realizar e Deus vai conduzir de uma forma ou de outra, abrir e fechar portas. Então nós planeamos. Algo muito importante também neste texto aqui é que o cristão deve estar pronto a ser ele mesmo a resposta às suas orações. Jesus, lá no capítulo 10 a 11 de Mateus, ele vai chamar os discípulos, vai dizer: olhem para esta seara, olhem para as pessoas que estão em sofrimento, olhem para este povo que não tem um pastor, são como ovelhas desgarradas. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que o Deus da seara mande mais trabalhadores. Logo a seguir, no capítulo seguinte, o que é que Jesus faz? Jesus chama os discípulos e envia-os a pregarem o Evangelho do Reino. Ou seja, os discípulos tornam-se a resposta às suas próprias orações. Neemias orava pelo seu povo. Ao mesmo tempo, ele planeou tudo para ele mesmo ser a resposta de Deus para o alívio e o sofrimento do seu povo. Nós temos que estar preparados para tudo quando nós oramos, tá? Temos que estar preparados para tudo. Para o não de Deus, mas também para o sim de Deus. E muitas vezes nós revelamos que não queremos, que Deus nos pode dar um milagre, que Deus pode abrir aquela porta, que Deus pode nos responder afirmativamente àquela situação, porque nós não planeamos o momento em que Deus abre a porta e nós começamos a pôr logo as coisas em ação. Se acontecer, nós vamos. Aí somos bem portugueses, né? Planeamento, nunca. E daí se vê o que está a acontecer no nosso país, com toda esta pandemia. Planeamento é o meu pai fez essa piada no fim do culto anterior. Olha, tu usaste muito uma palavra que não está no dicionário português. Planear. Nós temos que planear. Planear. Por exemplo, e eu aqui vou ser bem prático e bem específico para tu saberes o que é que eu quero dizer aqui. Se tu oras pela conversão dos teus pais, dos teus filhos, de um familiar, de um colega, de um amigo, de um vizinho, não interessa. Se tu oras pela conversão de um deles, tu tens que estar pronto para tu seres a resposta à tua própria oração. Para Deus te usar a ti. Não é o pastor, não é o líder dos jovens, não é ninguém mais a não ser tu. Tens que estar pronto para Deus usar a ti para conduzir aquela pessoa a Jesus. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós nos programamos para isso? Nós preparamos o nosso testemunho de vida. Pedro disse: estejam prontos para dar a razão da esperança que há em vós. Então nós vamos ter em mente alguns pontos em que nós vimos o agir de Deus na nossa vida, em que nós percebemos como Deus foi bom, em que momentos em que Deus foi silencioso e nós sofremos, mas Deus esteve lá. No momento em que Ele se revelou a nós e nós nos rendemos a Ele, o nosso testemunho de vida, estar preparado, estar na ponta da língua. Isso é uma coisa que se prepara, isso é uma coisa que se planeia, ok? Mas nós devemos estar preparados para apresentar os pontos principais do Evangelho. E é algo simples. O Daniel, por exemplo, e outros aqui na igreja andam com uma pulseira com os 4 pontos, que nos ajudam a ter os pontos principais do Evangelho. Ok? Que Deus nos criou, mas que nós somos pecadores, nos afastamos dele, que Jesus se importa e morreu por nós e que nós devemos nos arrepender e crer. Então nós devemos ter o Evangelho na ponta da língua para partilhar o Evangelho. Como é que nós vamos orar? Mas, gente, não faz sentido nenhum nós pedirmos a Deus uma coisa se não estamos dispostos a nós sermos usados para isso mesmo. E muitas vezes Deus não responde às nossas orações exatamente por causa disso. Porque nós não nos dispomos a ser a resposta de Deus para a vida daqueles que estão à nossa volta. E isto programa-se, isto planeia-se, isto trabalha-se. Isto é algo de intencionalidade. E até morrer ouviram esta palavra da minha boca. Daniel sabe disso, os homens da igreja sabem disso. Intencionalidade. Mas, se tu oras por unidade na igreja, do que é que serve nós virmos aqui a oração? Está lá no slide o assunto. Deus ajuda-nos a sermos mais unidos. Mas depois, nós não nos programamos para ligar a este membro, àquele membro, saber como é que aquela pessoa está,
Não dispomos a nossa agenda para poder receber alguém em casa. Então programemos-nos, planeemos, para que quando Deus nos quiser usar na hospitalidade, nós podermos estar prontos para sermos hospitaleiros. Mas, se pesa no teu coração e se pesa no coração da nossa igreja, o sofrimento, a realidade do sofrimento das pessoas à nossa volta, na nossa cidade, seja crianças com dificuldades escolares, seja famílias desestruturadas, pessoas carenciadas de bens essenciais, oremos, mas também estejamos prontos financeiramente, no nosso orçamento pessoal, familiar, no orçamento da nossa igreja, programemo-nos para que possamos ter projetos que vão ao encontro destas necessidades, prontos para apoiar escolas. E nós queremos fazer algo nesse sentido. Em breve apresentarei aqui um projeto de apoiarmos crianças com dificuldades escolares. Um trabalho lindíssimo, que depois vão poder ouvir. Prontos para ajudarmos um bairro inteiro. Temos estado a sonhar isso e a trabalhar para isso. Prontos para apoiar o nosso próprio município. Mas isto planeia-se, não é um dia chegar o Presidente da Câmara, de repente nós pedimos uma audiência e vamos lá ter com ele, dizemos a nossa igreja quer apoiar. Ok, então o que é que querem fazer? Pois, então, eles vão rir da nossa cara. Essas coisas chega-se com alguma coisa concreta em mãos. Se oramos por avivamento, por conversões em massa na nossa igreja, e oramos, se queremos ter um enchente de todo o tipo de pessoas, de toda a classe, de tudo o que é pessoas, de qualquer contexto de vida, nós temos de estar preparados para lidar com essas pessoas, discipulando-as, ensinando o Evangelho, prontos para ajudar a restaurar casamentos, prontos para ajudar as pessoas a lidarem com os seus vícios, prontos para ajudarem famílias desequilibradas, prontos para ensinar os homens a pastorearem as suas famílias. Como é que nós vamos estar prontos para ensinar os homens a pastorearem as suas famílias? Os nossos homens pastoreando as suas famílias. Então não vale a pena nós orarmos por avivamento e por conversões se nós não fazemos aquilo que já temos que fazer aqui. Se nós não planearmos, se nós não nos organizarmos. A mesma coisa é na nossa vida particular, na universidade, no nosso percurso académico, na nossa situação profissional. Se nós queremos que Deus abra portas no determinado trabalho, mas não trabalhamos para termos as qualidades necessárias para esse trabalho, é gozar com Deus. É brincar. Então desenvolve o teu potencial, desenvolve as tuas qualidades, melhora naquelas que tu sabes que são as tuas fraquezas. A probabilidade de encontrares um trabalho será muito maior. Se oras por um marido, aqueles que não são casados aqui, adolescentes ou mais velhos, se oras por um marido, por uma esposa, não esperes que te apareça à frente a princesa encantada ou o príncipe em cima do cavalo branco. Em primeiro lugar, isso não existe. Em segundo lugar, trabalha, programa-te para seres tu a princesa encantada e para seres tu o príncipe em cima do cavalo encantado. A imaturidade emocional, a imaturidade espiritual. Se tu és homem, prepara-te já na palavra, prepara-te para saber ensinar a palavra, para depois poderes ensinar à tua família. Isso faz-se antes, não se faz durante. As guerras preparam-se antes da guerra, não se preparam durante. Que estejamos prontos, seja individualmente, seja como igreja, para as respostas mais surpreendentes de Deus. Mais surpreendentes de Deus. Saibamos aquilo que queremos, tracemos objetivos e desenvolvamos estratégias. E deixa-me aqui ser mais persistente. Nós temos falado sobre o documento da visão da igreja. E é por isso que eu trouxe Neemias, ok? Para nós termos uma cidade que luz dentro da nossa cidade. E num dos pontos nós dizemos que queremos ser uma igreja que serve a cidade. Temos orado por isso, temos desenvolvido algumas iniciativas, alguns projetos já estão a arrancar, mas talvez nos falte mais planeamento e mais ousadia, sermos mais arrojados, ousados. Queremos ter uma escola de futebol aberta, estamos a trabalhar para abrir uma loja social, queremos entrar nas escolas. Mas, por exemplo, no domingo passado falámos sobre a maior problemática da cidade, os sem-abrigo. Vamos orar sobre isso. E se Deus colocar o nosso fardo, vamos começar a planear um plano arrojado e ousado em que podemos começar a trabalhar com os sem-abrigo. É verdade que as instituições públicas o fazem, mas há coisas que nós também podemos fazer. Há coisas que nós podemos oferecer. Isto é só um exemplo, que eu estou a dar exemplos. Num outro ponto da nossa visão da igreja, dizemos que queremos ser uma igreja que planta outras igrejas. Já o estamos a fazer. Ok, aqui podemos nos encostar ao trabalho incansável do pastor Rafael. Tá bom, já estamos a plantar 2 igrejas. É melhor do que há 2 anos atrás não estávamos a plantar nenhuma. Não, sejamos ousados, sejamos arrojados, oremos e preparemos um orçamento da igreja, oremos um orçamento pessoal, preparemos-nos para que Deus possa levantar pastores na nossa igreja, para que Deus possa mandar pastores de fora, como mandou o pastor Rafael, que Deus levante missionários e que nós possamos já estar a plantar 20 igrejas nos próximos 10 anos, se for preciso. Sejamos arrojados no planeamento.
Planeamento não quer dizer execução, tá bom? Nós não vamos rebentar com as finanças da igreja nem com nada, mas vamos planear. Para o caso de Deus ir abrindo as portas, nós, está tudo aqui. Está tudo pronto. Os recursos Deus depois vai mandar, Deus vai arranjar alguma coisa, Deus vai mandar tudo. Mas ter tudo planeado. Queremos ser uma igreja que influencia a cultura, queremos chegar aos universitários. Tanto para partilhar o Evangelho a eles lá, quanto para preparar os nossos universitários para os contextos de esfera de atuação em que eles podem influenciar no lugar em que estão. Mas, se nós não estivermos preparados para, por exemplo, um dia a universidade nos dar a oportunidade de termos um auditório uma vez por mês para podermos lá dar palestras, o que é que vamos falar? Como é que vamos falar? Quem vai falar? O que é que vamos fazer? Se nós não planearmos, não vale a pena se queremos sonhar com isso. Estão a perceber? A minha ênfase aqui, o ponto que eu quero deixar aqui destacado, é que nós temos que ser intencionais. Todos nós somos chamados a nos envolver. Uns mais na frente, outros mais atrás, uns realizando, outros orando, outros contribuindo, mas todos têm que estar envolvidos. Nem todos vão trabalhar com trabalho social, nem todos vão para as escolas, nem todos vão dar palestras na universidade. Mas, por exemplo, há outras coisas que todos são chamados a fazer. Um dos pontos da visão é que nós queremos ser uma igreja que vive a comunidade. Todos nós somos chamados a viver comunidade, a caminhar ao lado uns dos outros, a ser amigo de irmãos da igreja, a telefonar, a cuidar, a servir. O ponto principal que eu quero sublinhar aqui é o de sermos mais intencionais, nos organizarmos, planearmos para sermos usados por Deus nas áreas que Ele colocou no seu coração. E agora escuta muito bem agora. Agora escutem muito bem. Se tens caminhado de verdade na presença de Deus, em oração, derramando o teu coração diante de Deus, se tens caminhado de verdade na presença de Deus, Ele vai fazer-te ver ruínas à tua volta. Ok? Ruínas de pessoas, da igreja, do teu colega de trabalho, de algum familiar teu. Ele vai-te dar discernimento para tu veres ruínas à tua volta. E Ele vai colocar um fardo, um peso no teu coração por essa situação de sofrimento. Por isso, aquilo que tu vais ter que fazer diante dessa situação de sofrimento de alguém, de um colega de trabalho, de um cliente, de um utente, de um patrão, de um vizinho, de um familiar, que tu começaste a ver aquele sofrimento, aquilo começou a te incomodar, tu já começaste a orar, começa neste momento a planear. Se Deus abrir a oportunidade de uma conversa, se Deus abrir uma oportunidade, não sei do quê, eu vou agir desta forma, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Começa a planear. Planeia mesmo. Planeia. Ele quererá, muito possivelmente, tu sejas a resposta a essa situação de sofrimento. No tempo certo, Ele vai abrir a porta. Então estuda, pensa, analisa como é que tu podes dar essa resposta. Ser ousado nos planos. Ser ousado. Pensa o melhor para aquela pessoa, para o sofrimento daquela pessoa. Pensa o melhor. Pensa o maior de Deus para aquela pessoa. O maior de Deus para aquela pessoa. Quando Neemias foi, ele pediu o maior, ele pediu o que mais podia pedir. Ele pediu tudo, pediu que o próprio imperador financiasse aquela reconstrução. O que é que ele podia pedir mais? Só se o rei fosse lá e montasse a própria cidade, não é? Nós, quando estamos diante do sofrimento dos outros, temos que pedir o melhor e planear em função do melhor. O melhor para o nosso cônjuge, o melhor para o nosso colega de trabalho. Devemos pedir o melhor e trabalhar para o melhor. Então planeia de forma ousada. Depois, algo também fundamental é nós continuarmos em espírito de oração nas situações normais do dia-a-dia. As pressões vão surgir. Decisões rápidas vão ser necessárias a dados momentos no nosso local de trabalho, em casa com a família, em que não dá para ir fazer uma pausa. Espera, vou ver o que é que a Bíblia diz, vou passar uns meses em oração e depois venho aqui trazer uma resposta. Muitas vezes isso não acontece no nosso dia-a-dia. Temos que fazer o mesmo que Neemias. Uma oração relâmpago. Ir a Deus, demonstrar a nossa dependência de Deus. Agora, essa dependência de Deus é manifesta se nós já manifestarmos essa dependência de Deus no nosso dia-a-dia, numa oração, numa busca regular da presença de Deus. Nem vale a pena nós queremos ser usados por Deus de forma ousada, na nossa igreja de forma ousada, na nossa vida particular de forma ousada, se nós não formos diariamente à presença de Deus na palavra e na oração. Nós só encontramos os favores dos reis desta terra se nós tivermos o favor do Rei do Universo. Neemias todos os dias dobrava os seus joelhos diante do Rei do Universo e por isso teve o favor do Rei Artaxerxes. Agora, talvez tu não sejas o tipo de pessoa que fica parado num canto da casa em oração. Tudo distrai, os pensamentos começam a voar. Então, um conselho bem prático, porque nós sabemos isto. Não é desculpa para ninguém
Ok? Ninguém aqui tem desculpa para dizer que não tem tempo para orar todos os dias de uma forma exclusiva para Deus, sem ser aquela ida rápida ao supermercado, ou sem ser aquela ida para ir não sei para onde. Não. Um tempo só tu e o teu coração diante de Deus. Mais nada. Ninguém tem desculpa para dizer que não tem tempo para isso. Neemias estava no pleno exercício do seu trabalho. Ele não era um sacerdote que tinha todo o tempo do mundo para orar. Não. Ele orou. Agora, talvez não seja o tipo de pessoa que para tudo e fica lá no quarto, de joelhos em oração. Então, um conselho bem prático, encorajo-te a tirares uns minutos para ires fazer uma caminhada num lugar isolado. Pode ser quando a casa está vazia, pode ser num lugar da cidade ou no campo, enfim. Vai caminhar e conversa com Jesus. Conversa com Jesus. Durante essa caminhada, ser organizado, ser intencional. Leva uma lista de oração no telemóvel, numa folhinha, em que tu vais orar por aquilo que Deus tem colocado já no teu coração, por aquilo que tu sabes que Deus te chama a orar. Conversa com Jesus sobre isso. E sabem o que é que acontece? E aqueles que têm este hábito, eu sei que há pessoas aqui que têm esse hábito, o que acontece é que o Espírito Santo começa a falar connosco no meio da oração. Não só nós falamos com Ele, mas Ele fala connosco. Quantas vezes no meio destas orações, destas caminhadas com Jesus, não vêm ideias sobre como orar por aquele, sobre telefonar àquela pessoa, sobre uma resposta que tanto precisávamos, e o Espírito Santo vem e fala connosco. E sabem porque é que isto é importante? Por causa disto aqui que nós temos nesta história. Nós, nesse tempo exclusivo, diário, que não temos desculpa para não dar a Ele, nós, nesses tempos, nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus. E quando estivermos lá no meio da pressão, no meio do ciclone, quando formos chamados a uma decisão rápida, quando formos pressionados por todos os lados, no trabalho, na escola, na família, e somos chamados a ter uma atitude, nós vamos ouvir a voz que já nos habituámos a ouvir ali no canto, no lugar da oração. Vamos ouvir Jesus e vamos saber o que dizer. Orações relâmpago só fazem sentido se houverem orações semeadas debaixo do sol e da chuva e de todos os dias. Terceiro, e para concluir. Então vimos até aqui que quando nós oramos por alguma coisa, nós devemos esperar, que Deus responda de forma não programada, a qualquer momento, repentinamente, no meio da nossa fidelidade e responsabilidade e no meio da perseverança no sofrimento. Mas vimos também, em segundo lugar, o seu segundo ponto, que devemos estar prontos para as respostas de Deus com planeamento feito, caso a resposta de Deus seja positiva. Estar preparados. Devemos engolir o medo e empunhar a ousadia. Devemos ser ousados e arrojados nos nossos planos. E sempre no espírito de oração. E agora vamos ver o terceiro ponto de como estar prontos para as respostas de Deus. Versículo 8. O finzinho do versículo 8. Neemias diz assim: graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Graças à boa mão de Deus. Então o rei responde afirmativamente a todos os pedidos. O milagre está aqui diante dos olhos de Neemias. O milagre chegou. O rei disse sim a todos eles. Foram arrojados? Foram ousados? Foram. Irmãos, sejamos ousados. Mais uma vez eu digo, por favor, vamos sair daqui com isto na cabeça. Sejamos ousados a orar pelos nossos filhos, a orar pela nossa igreja, a orar pelos nossos vizinhos, nos planos que temos. O rei deu autorização a tudo que ele pediu, a tudo. A providência de Deus, a soberania de Deus conduziu Neemias àquele lugar, permitiu que a tristeza viesse e fosse visível no seu rosto. Fez com que a rainha estivesse presente, que parece que teve uma influência na resposta do rei. Tudo Deus dirigiu pormenorizadamente. Tudo. E Neemias reconheceu quem é o Rei dos Reis. Neemias reconheceu que a boa mão de Deus estava com ele. E daqui podemos tirar 3 ensinos para nós. 1. Não há nada nem ninguém que não esteja sujeito à soberana vontade de Deus. O poder de um ditador persa não se compara ao poder do único Deus verdadeiro. Não se compara. Deus tem o poder para fazer aquilo que o autor de Provérbios 21:1 diz. Que é o quê? O coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus dirige o coração dos governantes para onde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ponto final, parágrafo. Deus governa acima de tudo. Tudo. Deus inclina o coração das pessoas. Se Deus pode mudar o coração de Artaxerxes, Ele pode mudar o coração de qualquer pessoa. Isto deve trazer
total e plena para nós quando nós oramos. Deve-nos trazer descanso para qualquer situação que nós enfrentamos. Ele é soberano nas situações da nossa vida pessoal. Ouviste muito bem, Ele é soberano na tua saúde, Ele é soberano na tua família, Ele é soberano no teu casamento, na tua situação profissional, na tua vida financeira. Ele é soberano em tudo. Deus tem a última palavra a dar sempre. Ele está acima de quem te pode contratar, Ele está acima de quem te pode fazer progredir na carreira, Ele está acima do diagnóstico que o médico te deu ou do diagnóstico que o médico deu ao teu familiar. Ele está acima do coração endurecido do teu cônjuge, que não muda. Ele está acima do coração rebelde do teu filho, que não volta para os caminhos do Senhor. Ele está acima daquele cliente que não te paga e que tu precisas tanto desse dinheiro para poder ir para a frente na vida. Ele está acima desta pandemia. Deus está acima de tudo. Isto deve-nos fazer descansar. Deve-nos fazer confiar. Isto deve-nos levar a orar com confiança. Sabendo que se vier um sim, glória a Deus. Se vier um não, é porque na sua soberania Ele tem algo melhor, glória a Deus também. Vamos confiar sempre. Ele é soberano em recursos e instituições que Ele pode nos dar para nós termos estruturas e infraestruturas, para podermos ter uma associação de intervenção social no meio da cidade. Pode nos dar. Ele é soberano em corações e em recursos financeiros, por isso Ele pode levantar pastores e missionários para plantarmos dezenas de igrejas. Deus é soberano em tudo. Segunda coisa que aprendemos a partir daqui. Em todo o tempo, Deus não só é soberano, como Deus também é bom. Seja qual for a resposta, Deus é sempre bom. A boa mão de Deus está sempre sobre os seus filhos. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos. Todas, incluindo aquelas que nós percepcionamos como sendo menos boas. Mas aos olhos de Deus são boas porque produzem o bem em nós. O salmista diz, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. E mais, ainda há momentos em que parece que Deus derrama uma bênção especial. Que um milagre vem, que a nossa vida desbloqueia, que parece que andamos a 1000 km por hora. Precisamos constantemente lembrar da bondade de Deus. Deus é bom sempre, Ele é todo poderoso, mas Ele é todo amoroso também. O tempo inteiro. Mesmo nas respostas negativas. Mesmo naquilo que tanto andamos a orar e andamos a sofrer em oração e Deus não muda. Deus é sempre bom. Sempre. Olhem o cálice de Jesus. Não houve cálice pior, não houve sofrimento pior que ninguém pudesse passar na história de todo o universo. Mas esse cálice foi aquilo que abriu a salvação para nós e redundou em glória e em exaltação a Jesus Cristo. E todo o joelho se dobrará diante dele. Há alturas que parece que Deus já abre a barragem dos céus para nós. Há alturas que vivemos isso, parece que é só milagre. Parece que tudo vai assim, tudo se abre à nossa frente. E aí dizemos, a boa mão de Deus está comigo. Mas a boa mão de Deus está sempre connosco, mesmo quando o milagre não chega. Porque Deus é soberano em todo o tempo. E se tu és filho de Deus, tu podes ter a certeza. Tu não és filho e queres ter a certeza desta bondade, rende-te a Deus nesta manhã. Ele vai fazer com que todos os teus piores sofrimentos sirvam para o teu bem. Terceiro e último. Qualquer sucesso vem da mão de Deus. Qualquer sucesso nosso vem da mão de Deus, não é de nós. Por muitos planos que Neemias fizesse, se não fosse Deus não ia para a frente. E mesmo indo para a frente, só foi para a frente porque Deus colocou oxigênio em Neemias. Deus podia tirar a vida de Neemias, mas Deus deu inteligência a Neemias para planear tudo aquilo. Mas Neemias estava no local de trabalho certo, com acesso ao rei, o único que podia ajudar na reconstrução da cidade. Ou seja, todos os detalhes da vida, os mínimos detalhes da vida, concorreram para isso. Isso significa que todo o sucesso é de Deus. Todo o sucesso é de Deus. Isso deve fazer que o cristão esteja pronto a ler todos os sucessos da sua vida com humildade, dizendo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. O nosso sucesso, seja ele qual for, na área profissional, na nossa empresa, as boas notas na universidade, filhos bem educados, harmonia familiar, o ministério frutífero, iniciativas que ajudam a melhorar a vida das pessoas, plantação de igrejas, conhecimento teológico, o que for. Não é 50% nosso e 50% de Deus, não. É 100% de Deus. Sim, temos que planear, sim, temos que nos esforçar. Mas todo esse planeamento, todos os recursos que nós temos em nós próprios foram-nos dados por Deus. É sempre Deus.
É assim que devemos ler todo o sucesso na nossa vida, todas as conquistas. Quando oramos, persistimos, lutamos, agoniamos em oração e finalmente uma grande resposta aparece, não é por causa da qualidade da nossa oração, é porque Deus foi bom e nos manteve fiéis em oração. Porque por nós, todos nós aqui eu acho que sabemos, ser fiel na oração não é a nossa melhor qualidade. Não é o melhor elogio que nos podem fazer. Se um dia Deus usar a nossa igreja nesta cidade de forma significativa, ao ponto de todos reconhecerem, de toda esta cidade reconhecer e conhecer a ação bíblica de Faro, se um dia Deus nos der um avivamento nesta cidade, não é porque planeámos tudo isto. Nós podemos planear tudo isto, nós podemos preparar a terra, mas por pura graça de Deus. No dia em que puxarmos responsabilidade para nós e glória para nós, acabou. Acabou. Não dependemos mais de Deus e Deus deixa de agir aí. Então, ao buscarmos uma resposta de Deus pela qual tanto oramos, preparemos-nos para a resposta de Deus. Porque muitas vezes não recebemos essa resposta porque não estamos preparados. Vamos nos preparar. Sabendo que pode vir a qualquer altura no lugar menos inesperado. Pode vir no local de trabalho. Como chegou para Neemias. E temos que ser fiéis em todo o tempo e perseverantes no sofrimento. Ok? 2. Preparamos-nos para essas respostas de Deus, planeando de forma ousada. Isto porque Neemias já orava de forma ousada, planeando de forma ousada a nossa ação quando Deus abrir a porta. Ok? Vamos ser ousados. E 3, reconhecendo que em todo o tempo Deus controla tudo. Tudo, que Deus é soberano em tudo. E por isso, se a resposta for sim, nós estamos preparados. Se a resposta for não, nós estamos preparados. E se for um grande sucesso, nós vamos dar glória a Deus. Então, irmãos, vamos ser ousados. E principalmente, o meu ponto principal aqui tem sido como igreja. Vamos nos envolver todos e vamos sonhar o maior para a nossa igreja. Vamos sonhar o melhor uns para os outros. Aqueles que estão desempregados, vamos orar para que eles tenham o melhor trabalho, com o melhor salário possível, com o melhor ambiente de trabalho possível, porque é isto que nós somos chamados a orar. Na vontade secreta, Deus pode ter outros planos quaisquer, mas nós vamos orar pelo melhor. Para aqueles que estão doentes, nós vamos orar pela cura sobrenatural de Deus, ou para que o tratamento que aquela pessoa está a fazer tenha 100% de sucesso. Se Deus tem outros planos, não sabemos. Vamos orar por avivamento, vamos orar por plantações de igrejas, vamos orar para serviço social nesta cidade. Vamos orar pelo melhor e pelo maior de Deus. E preparemos para isso, porque se não nos prepararmos, então é que não acontece. Porque significa que não temos fé para aquilo que pode vir. E estas pregações de Neemias são esta preparação para que o avivamento possa vir. Então preparemos e respondemos àquilo que Deus quer falar connosco. Vamos orar. Jesus, é verdade, foi uma jornada longa agora, mas sabemos, Senhor, que é a Tua palavra e queremos-Te pedir, age grandemente no nosso meio, nas nossas vidas particulares e por meio da nossa igreja, Senhor. Faz o extraordinário e que nós sejamos fiéis no ordinário, no comum, no dia-a-dia, nas pequenas responsabilidades. Que perseveremos no sofrimento. Eu peço para aqueles aqui da nossa igreja que têm sofrido, não têm havido as respostas às suas orações. Encoraja-os, fortalece-os. E, Senhor, que eles não deixem de sonhar e de orar e de ousar grande, Senhor, nas suas orações. Senhor, faz acontecer e que quando chegar a Tua resposta, seja ela sim, seja ela um não, seja ela um ainda não, que nós possamos estar prontos para receber aquilo que Tu tiveres para nós. Te pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém.